Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui o nosso bate-papo é sempre leve e descontraído, onde trazemos histórias interessantes e divertidas para você. Hoje temos dois convidados aqui que são bem assim, com histórias inusitadas. É eles que vão contar para você cada detalhe. Quem vai falar é o Ricardo Cascaldi e também o Ciro Venceslau. Ciro, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. A gente costuma dizer que aqui é um bate-papo de amigos, viu? E você também. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Mara. É um prazer estar aqui. Agradecemos pelo convite. Nós que agradecemos por aceitar o nosso convite, por compartilhar um pouquinho da história de vocês. Vocês têm a história de empreendimento, né? Tem uma história aí bem bacana, divertida. E eu já tenho aqui algumas informações que eu vou começar com o Ciro. Ah lá. Quem me trouxe, né, já essas informações foi o Renatinho. Renatinho Zaiden. Opa. Que história é essa de Ciro Ninja? Nossa. Já vamos começar por aí. Essa Vou até daí pedir para o foi- editor colocar na tela para a gente enquanto você conta Foi aí. num navio em 2012. 2012. Tava indo para aquele carnaval que tem, o Carnavio, né? É. Indo para Salvador e eu tomei uns negocinhos lá no navio, né? E aí, hora da janta lá, tava um pouquinho alto, né? E meteu o ninja lá, mas assim, nada, nem imaginei que estavam me filmando, nada. E aí, depois de um tempo, começou dessa... Deu um boom aí. E na época não é que nem hoje, né? Antes era mais difícil dar esses boom de internet, né? Não Aí tinha, chegou- né, toda essa viralização não, por causa das redes sociais, dessa movimentação. Não, aí deu acho que 500 mil visualizações. Foi parar na Eliana. Foi pra Eliana, foi... Meu Deus, eu não sabia que eu estava sendo filmado, né? Ricardo, você acompanhou essa história também? Foi uma senhora de uma performance, né? Para quem consegue já Eu observar. aí. assustei, né? Ele foi pro navio, aí voltando, estava um boom de internet aí, que é todo mundo visualizando, é normal. Eu falei assim, esse é o Ciro. Esse é o normal do Em Ciro. 2012, eu conheço ele, a gente começou a montar estacionamento em 97, então já fazia 15 anos que eu sabia como que era o Ciro. Desde 97, vocês têm Desde essa 90. parceria aí na Sim. parte de empreendimento. E ele sempre assim causando, num lado mais divertido. Você já estava falando aqui nos bastidores que ele é o seu filho mais velho. Meu filho, mas é sempre me dando trabalho. Mas o Ciro, a gente é sócio desde 97. Eu acho difícil hoje uma sociedade durar tanto tempo. Eu acho que tem o equilíbrio. Eu acho que tem o equilíbrio de eu ser tão preocupado, ele mais tranquilo. E aí, a hora que eu estou mais tranquilo, ele se preocupa com algumas coisas. Eu acho que foi uma parceria que até hoje está dando certo, né? A gente se mata de vez em quando, tenta se matar então matar o outro de vez em quando, mas eu acho que é tudo em prol da empresa, tudo positivamente. Nossas conversas, nossos arranca-rabos aí, são depois, 5 minutos depois a gente está conversando. Porque antes de ser sócio também a gente era amigo, né? Tanto que no primeiro estacionamento nosso, a gente não tinha praticamente falou, vamos montar junto, vamos eu e você, vamos. Aí acabou dando certo e até hoje tá assim. Bacana, porque Sim, tem esse laço de amizade É. e também do empreendimento, porque Sim. também não é fácil, né? Muitas vezes Não. tem a preocupação de às vezes não dar certo no negócio e a amizade também às vezes acaba terminando. No caso de Sim, vocês, sim. fortaleceu esse laço. Sim. E qual que é o segredo que vocês mencionam aí para que, né, num mercado tão competitivo, vocês teriam um diferencial? E nós já vamos falar qual que é o segmento de vocês também. Eu acho que a gente começou muito cedo, 97. A gente começou, o primeiro estacionamento nosso foi numa casa noturna do João Cabreira, eu era promotor, e aí a gente viu essa possibilidade de estar atendendo o público que era necessitado de guardar os carros, né, quando iam para a noitada. E naquela época não existia Uber, então quer dizer, todo mundo ia de carro. E o João sempre falou, ó, investe nisso, que isso aí vai ser muito bom para o seu futuro. Com o passar do tempo, é mais carro na rua, menos lugar para estacionar, e a gente acabou investindo
E estamos com estacionamento desde 97. E ficaram ricos já? Não. Deu para ficar Não. rico? Porque vocês pegam também um processo aí que nós vamos entrar. Acho que é legal vocês falarem desde quando vocês começaram, como já estamos aí, e também tem processo de desafios, né? Principalmente aqui no Conversa Diária foi mencionado por muitas pessoas que é um período da pandemia. Antes de vocês falarem da pandemia, comente mais sobre, né? Como que foi essa trajetória inicial de vocês aí com o estacionamento e reforce sobre a questão que vocês entendem do sucesso que vocês têm, porque já tem bastante tempo no mercado, né? Porque abrir uma empresa, muitas vezes, é fácil, mas o duro é manter-se nessa empresa, ainda mais em períodos de crise. Sim. Exatamente. Nosso primeiro estacionamento foi acho que um dos dias, assim, que se naquele dia nós não desistimos, não ia desistir mais, eu lembro que na época tinha muito daqueles... Foi um estacionamento ali perto do Hotel Obeid, onde era o Tequila, Bolota, Lanches, e em cima tinha um terreno. Aí nós montamos o estacionamento lá. Eu nunca tinha ouvido falar de muro de arrimo, que a gente vai fazer um muro de arrimo, lembra? E aí nesse primeiro dia de estacionamento, por isso que eu acho que nesse dia foi Caiu o dilúvio. Caiu um dilúvio e na época tinha Mondeo, tinha K... Fiesta. Focus. Peraí, deixa eu entender. Caiu um Focus, dilúvio que choveu uma mesmo. chuva, Isso mesmo. Verdade. E nós assim, montamos o estacionamento, só que a gente não tinha experiência. Aí lotou o estacionamento. E nós chegamos até um amigo nosso que estava nos ajudando, falou, tem esses carros aqui, a gente tem que abrir o carro, fechar. E ele pegou... Sobrou uma chave, né? Sobrou uma chave. Sobrou uma chave, a gente sabia de carro que era. E a gente foi testar. Foi testar. E essa chave... Você fecha todos os carros, você não abre. Todos os carros Ford. É uma chave, é uma chave fininha. Vocês não tinham essa informação até o momento. Nada, nem imaginava. Resumindo, ligamos para a chaveira, aquele dia o chaveiro ficou... Ele ficou rico, nós não, mas ele ficou. Quantos carros, uma média que tinha, assim? Nossa, eram no muitos estacionamento, nesse primeiro devia ter uns 70 carros. Lotou. Quase a metade. Só que a metade fechou. Aí você começou a procurar a chave, que carro que é essa chave aqui que está sobrando? E aí foi mexendo em todos. Aí depois depois a gente percebeu que a gente fechou todos os carros com a chave dentro. Aí foi o dilúvio, começou a dar um negócio na parte, no solo, foi um... Foi realmente um início marcante. Foi um trote que a gente teve. Foi justo no primeiro dia. Mas aí depois começou... Depois a gente foi se aperfeiçoando, foi consertando, foi aprendendo a trabalhar com estacionamento, né? Uhum. A gente começou só nas baladas, a gente começou com tequila, e aí eu sempre ia atrás do João. O João Cabreira sempre foi amigo meu, tenho uma gratidão, eu falo muito que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Ele me ajudou muito. E toda casa noturna que ele ia abrir, ele falou, Paraíba, vou abrir em tal lugar. Eu ia lá alugar todos os terrenos. O Vila Madalena, que para mim foi uma das melhores casas noturnas de Bauru, eu tinha 11 estacionamentos. Todos os terrenos ali do lado eu acabei alugando para estacionar. Que hoje ali, se tiver hoje não tem terreno... Hoje não tem, quase não tem terreno lá. E a gente foi passando. Começou com casa noturna, depois a gente viu que também conseguia fazer estacionamento na parte do dia, né, perto do centro da cidade, alguns outros estacionamentos, e a gente foi abrindo outros locais que a gente achava que necessitaria ou já necessitava de lugar para estacionar. E aí, junto com isso aí, a gente foi montando uma equipe de manobristas para fazer festas, para fazer inaugurações, coquetéis. E a gente tem hoje... Teve o Jack, né? O Jack acho que foi o primeiro que nós fizemos. Serviço de manobrista. Serviço manobrista. Antiga cachaçaria. E aí começou a montar serviço de manobrista no Vila Madalena também. A gente começou a montar serviço de manobristas e estamos aí até hoje. Hoje caiu muito à noite. Hoje a gente não tem quase estacionamento na parte noturna. Hoje é mais de dia mesmo. Entendi. Vocês começam num segmento até que, se você for analisar... É uma grande oportunidade. Então, aqui na cidade, ainda apesar das dificuldades, vale a pena
ter um segmento como o de vocês, Sim. Sim. um empreendimento. E a gente trocou, né? Enquanto todos os nossos amigos estavam lá se divertindo, a gente estava ali com vontade de entrar na casa noturna, com passe livre, porque a gente era amigo do João e a gente, por ser fornecedor dele, não pagava ingresso, não pagava nada, só que a gente tinha que ficar ali zelando pelos carros de quem... Até o fim. Pelos carros de quem se divertia lá. Bacana. E vocês mencionaram do João também, né? Que ele Sim. é conhecido como o Rei da Noite, Rei da João Noite. Cabreira. Você menciona que se inspirou também. E falando em inspiração, agora vocês, além do estacionamento, também tem um segmento de eventos que vocês trabalham. Como que é? Sim, começou com um estacionamento. A gente começou a prestar serviço para o pessoal da Sagai, né? Que é um salão de festas antigo em Bauru. Hoje é o maior ainda. E a gente, com o estacionamento lá, a gente acabou se inteirando com os donos do prédio, aí teve uma oportunidade que eles queriam vender, queriam sair de Bauru, não estava dando mais certo, eu acho que a parte de formatura, que eles eram muito fortes em formatura, e a gente acabou se aventurando aí em comprar o salão, né? A gente acabou comprando o imóvel lá da antiga Sagai, hoje Garden Eventos, e aí começou no ramo de eventos. Já fizemos alguns shows bem legais, trouxemos para Bauru Titãs de Chororó, Bruno e Marrone, entre outros aí, mas é um segmento bem complicado. Cantores de peso também, né? Sim. Vocês sempre estão fazendo eventos assim com essa grande proporção. Agora a gente deu uma diminuída, Mara. O ramo está bem difícil. Nosso Artista caro, mais caro. Depois da pandemia, acaba não batendo a conta de alguns eventos. O risco é muito grande. Então, quer dizer, hoje a gente aluga para produtores, né? Aluga para pessoal que faz formatura, aluga para algumas empresas de confraternização que acaba fazendo lá. E a gente meio que está se esquivando de fazer a produção de eventos. Mas a gente fez uns eventos legais. Bruno Marrone foi sensacional. Chitãozinho Chororó acabou sendo um evento, era um sonho meu. Sempre fui, desde pequeno, por causa do meu pai, sempre gostei muito dos Chitãozinho Chororó e consegui realizar um sonho que eu tinha de fazer o show e levar meus pais conhecerem eles. Meu pai sempre foi fanático, sempre foi fã dos Chitãozinho Chororó, mas agora a gente deu uma segurada em eventos. Está mais alugando o mesmo espaço para empresas, para produtores, e estamos mais focando no ramo de estacionamento mesmo. E até uma curiosidade, quando você menciona sobre um show sensacional, o que representa para vocês um show sensacional, além de vocês serem fãs de quem está sendo convidado? Eu acho que o mais importante de tudo é o público sair satisfeito com o evento, né? E assim, num evento tem que dar tudo certo. A bebida tem que estar gelada, não pode sair briga, tem a parte financeira também, que ninguém faz evento querendo perder. Enfim, juntando tudo isso, né? Que não adianta você ir num evento e não sair satisfeito. Às vezes, nós podemos, até a parte financeira tá legal, ter dado tudo certo, mas o público sair satisfeito. Então... e eu acho que o mais importante ali, pelo menos o que eu vejo ali, quando você enche a casa ali com 2.000 pessoas, curtindo o Chitãozinho Chororó, que é muito difícil de vir para Bauru, um Bruno e Marrone, e você se sentir responsável pela alegria dos outros, pelo momento ali de felicidade dos outros, é muito gratificante. É óbvio que todo produtor visa ter lucro financeiro, mas eu acho que é muito gratificante essa parte de falar assim, se eu não tivesse arriscado, todo esse pessoal que está aqui se divertindo hoje estaria em casa dormindo, estaria na internet. Então, quer dizer, é muito gratificante você trazer esse momento de alegria e foi demais. Eu vou falar para você que estão em Chororó. Foi os dois shows. Bruno e Marrone também. Foram sensacionais os dois shows. Muito bom. Até um dia antes desse show do Bruno e Marrone, lembra, né? Tem uma área de lazer ali, né? Aí tem um amigo nosso que na época trabalhava com Bruno e Marrone. Rodrigo. E nós fizemos um churrasco pro pessoal um dia antes. Foi toda a equipe do Bruno, porque eles disputam, né? Tipo, a equipe do Bruno e Marrone é muito grande. Aí, quando vai na cidade de cada um, eles ficam disputando como eles são atendidos na cidade. E deu sorte da gente ter um dia livre deles um dia antes. A gente fez um churrasco super gostoso.
E aí a gente até brinca com o Rodrigo até hoje, que ele fala, que falou, ó, foi a melhor recepção que a equipe teve, foi em Bauru. Que bacana, Foi né? legal, foi Ficou um marco bacana. para todos. Foi, Acabou ficando um marco para Foi todos. muito legal. Olha, muito legal. E também nós já tínhamos aqui mencionado uma questão de desafios, e vocês já vão falar já sobre esse desafio que vocês trabalham com eventos, estacionamento, onde depende muito do público. Sim. E vocês passaram por esse processo aí da pandemia. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Não saia daí que nós vamos continuar com essa história. Voltamos! Estamos conversando com Ricardo Cascaldi, mais conhecido como Paraíba, e também como Ciro, que é conhecido como Ciro Ninja. Exatamente. Ficou marcado. Vamos continuar com o nosso bate-papo. Antes desse intervalo, fiz uma pergunta para vocês sobre os desafios em relação, inclusive, à pandemia, que vocês trabalham com empreendimentos que realmente dependem do público. Como que foi esse processo, esse período para vocês? A pandemia eu acho que foi desafiadora para todo mundo, né? Eu lembro até hoje que eu estava indo pescar e minha mãe me ligou e falou, você não pode parar em lugar nenhum, não pode encostar em ninguém, fica guardado dentro de casa, tá morrendo um monte de gente, sei o quê. Eu acho que foi bem assustador para todo mundo. No começo, eu acho que todo mundo achava que vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a gente sempre achando que ia voltar, e demorou o tempo que foi. Para a gente, empreendedor, foi muito difícil. Eu tinha, na época, 21 colaboradores e o nosso desafio era não abandonar ninguém, né? Que a gente sabia que hoje o colaborador assalariado, a vida financeira é super apertada e a maioria das pessoas não tem uma reserva para uma pandemia. Ninguém imaginava que ia acontecer isso no mundo. E graças a Deus a gente passou aí, eu acho que no setor fomos um dos mais prejudicados, que é evento e estacionamento. Acabou zerando para a gente e a gente conseguiu nesse tempo de pandemia não demitir ninguém. Foi bem desafiador financeiramente para a gente, mudança de estilo de vida, você ter que se privar de algumas coisas para estar mantendo os nossos colaboradores por gratidão, eu acho, né? Quer dizer, eles sempre ajudaram a gente, então, quer dizer, no momento ali não tinha como a gente demitir ninguém, graças a Deus a gente conseguiu não mandar embora ninguém. Hoje eu tenho funcionário com 20 anos já de casa, com 15 anos de casa, e foi bem desafiador, e acabou o nosso setor de eventos, acabou sendo o último a voltar, porque mesmo o governo autorizando, sempre tinha o medo de aglomeração. O evento é sinônimo de aglomeração, né? Pessoal perto, respirando. Então, quer dizer, a gente acabou passando esse desafio. Mas eu sempre falo, Mara, para a gente, graças a Deus, foi financeiramente, né? Dinheiro, a gente trabalha, a gente recupera. No que foi a pandemia, muitas pessoas perdendo parentes, entes queridos, amigos. Eu acho que quem não perdeu tem que agradecer por ter passado essa pandemia só com problemas financeiros, eu falo muito, a gente estava preso em casa. Não, a gente não estava preso em casa, a gente estava com a família. Preso era quem estava no hospital, entre a vida e a morte ali, né? A gente teve 2 amigos muito próximos que bateram lá em cima e voltaram, que a gente tinha certeza que a gente ia perder eles, mas graças a Deus voltaram. Então, quer dizer, quem não perdeu ente querido, eu acho que tem que agradecer só. E foi um processo, até mencionando o que você fala, aquelas pessoas que passaram a conviver com as suas famílias. Foi no seu caso, mesmo como você já estava falando para a gente nos bastidores, né? Ficando mais com a minha filha, né? Porque se tivesse a rotina comum que nem tá hoje, eu não teria tanto tempo com ela, né? Então, assim, na pandemia, o que eu vejo de benefícios, se é que, né, vamos dizer que teve algum, foi isso daí. E eu tenho orgulho também de não ter mandado nenhum colaborador embora. Que isso daí pra gente, até hoje eles falam, pô, os que estão com a gente, né? Ele fala, olha, muito isso bom. aí tem a gratidão que
Não tem preço. Muito bacana, né? Valorizar mesmo Sim, os com colaboradores, movimenta também a economia da cidade, o trabalho de vocês, que é muito importante. E falando em importante, né? O trabalho de vocês, qual que é a importância que vocês veem aqui para a cidade? Tanto a questão do evento quanto do estacionamento. Eu acho que a gente acaba suprindo uma necessidade hoje em dia de falta de lugar para estacionar, né? Não é, são em locais às vezes estratégicos, onde não tem lugar para estacionar, onde tem muito comércio, hamburguerias, e a parte de eventos é gratificante porque você traz um lazer, você traz um lazer para a cidade, alguma coisa que a pessoa teria que sair da cidade para ir para São Paulo, para outros lugares, para estar se divertindo. Então, quer dizer, é muito gratificante os dois ramos que a gente trabalha. Um é suprindo a necessidade, a pessoa tem necessidade de estacionar, e o outro é trazendo entretenimento para a cidade. É muito gratificante para a gente. E agora, com essa parte de carros elétricos também, então com algumas novidades aí. A gente tem um estacionamento junto com o Arthur da Ecovita, que a gente modificou completamente o estacionamento atrás do Franz Café ali, que agora tem um ponto de energia para carros elétricos. Alguns estacionamentos a gente vai começar a instalar pontos de abastecimento, né? Que é uma necessidade para quem está viajando, passa por Bauru, ou mesmo quem vai almoçar e usa o estacionamento, tem o tempo ali para estar carregando. Então, quer dizer, eu acho que o intuito de todo mundo corre atrás do dinheiro, mas é gratificante você estar ajudando também os outros. Muito bacana. E como que vocês lidam na questão da divisão das tarefas e das funções? Porque evento não é fácil trabalhar com evento. Não. Estacionamento acaba sendo o porto seguro de vocês, de alguma forma. Na verdade, o principal é estacionamento, né? Uhum. E assim, nossa divisão é bem tranquilo. Eu sou, como posso dizer assim, o Ricardo Paraíba, né? Essa mala aqui. Ele cuida mais da parte financeira, os contatos, e eu fico na rua, que eu não gosto de trabalhar com parte financeira, nada. Então relações públicas, digamos assim, eu também. acho que já deu para perceber, né? E assim, eu passo todo dia nos estacionamentos, eu cuido mais da parte, assim, vamos dizer, do operacional. Não que eu goste de planilha, não que eu goste de ficar atrás do computador. Eu odeio. Né? Eu também não gosto, mas acaba sobrando para mim, mas vamos lá, vamos embora, né? Eu não gosto, eu não suporto de verdade. Então, assim, se eu tiver que ficar o tempo todo na rua, nos estacionamentos, eu fico. E já é visível, né? Pelo menos para mim aqui conversando com vocês, a interação de vocês. Isso é importante. Né? Não só da amizade, mas dos negócios, por isso que perdura por tanto tempo assim. E confiança, né? Tanto que o Ricardo sabe, eu não confiro nada. Não, a gente... o Ciro, eu sou bem tranquilo, até demais. Tem uma curiosidade que quando o meu primeiro estacionamento, minha mãe falou assim, você vai montar estacionamento com o Ciro, aquele louquinho? E eu não conhecia o Ciro. E aí hoje minha mãe fala, foi um casamento que deu certo, porque o Ciro é uma pessoa completamente honesta. E eu acho que encaixou. A gente briga, a gente quebra o pau. Às vezes eu falo que ele é meu filho, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de juízo do que ele. Eu sou um pouco mais preocupado que ele, mas ele é uma pessoa ele é ímpar na minha vida. Falo que é um irmão que eu não tive. Eu tenho 2 irmãs, eu não tive um irmão, e ele é filho único, eu acho que deve ser o mesmo, né? Eu acho que acaba sendo o irmão mais velho, que às vezes tem que puxar ali a coleira dele, dar bronca nele, mas é sempre pelo bem dele, da família dele. Ele é um grande amigo que eu tenho. Muito bom. E planos para o futuro? Você já pensa em alguma coisa? Como que vocês se planejam para o futuro? Eu estava até conversando com o Renatão. Renatão, onde a gente vai parar? Quando você falou ali, vocês já ficaram ricos, teve a época das vacas gordas. Hoje a gente está aí, mesmo com mais estacionamentos, outros empreendimentos, eu acho que a gente está na fase mais difícil financeiramente.
tá? Não identifico por quê, porque estacionamento é uma necessidade e dificilmente abaixa o movimento, né? Mas os planos, eu acho que a gente está mais preocupado com o presente mesmo, tá? Eu acho que todo mundo, todo empreendedor, né? Mão de obra é muito difícil, situação do país é muito difícil, situação financeira é tudo muito complicado, a gente não consegue passar para o nosso cliente nossos custos, tanto particulares quanto do CNPJ, imposto aqui, imposto ali, burocracia ali. Então, quer dizer, eu não tenho muito planejamento para o futuro. Eu acho que a gente está tentando sobreviver ao presente, né? E foi o que eu falei para você. Dinheiro a gente corre atrás, tendo saúde, tendo paz, a gente vai seguindo. Ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? E agora falando um pouquinho sobre vocês, no sentido de você não é bauruense, você já mencionou para mim, né? Não. Mas se sente um filho de Bauru. Sim, eu estou em Bauru desde 94. Moro em Bauru desde 94. O que representa para você a cidade? Inclusive, a pergunta estende para você também. Hoje eu moro em Bauru, em São José do Rio Preto. Há 13 anos que eu faço esse bate e volta aí. Eu fico 3 dias em Bauru, 3 dias em São José do Rio Preto. Meu filho e minha esposa moram em São José do Rio Preto. E aí eu tenho alguns comércios lá e eu fico entre Bauru e São José do Rio Preto. Mas eu adoro Bauru. Eu sou apaixonado. Eu morei aqui dos 5 aos 10 anos, aí fui embora. Meu pai trabalhava no Banco GM, fui embora para Curitiba, morei em Recife, que é maravilhoso também. E aí em 94 eu voltei para Bauru, mas eu amo Bauru. Bauru é uma cidade muito centralizada, todo mundo se conhece. E eu falo assim, Bauru é muito bom para quem é honesto. Tipo assim, a gente está desde 94 com os negócios, a gente tem portas abertas, eu acho, na maioria dos lugares, porque a gente sempre se preocupa em fazer o certo. Não ficar com pendência para ninguém, não fazer nada de errado, e Bauru é muito bom por causa disso. Então, quer dizer, eu acho que hoje a gente está aqui sendo convidado pelo Renato, pela história que a gente fez, pela honestidade que a gente sempre teve, e aí eu gosto muito de Bauru. Você sai em Bauru, você encontra... É muito centralizado. Rio Preto é mais complicado. Rio Preto é uma cidade muito grande, então, quer dizer, você não conhece todo mundo. Em Bauru, graças a Deus, a gente conhece todo mundo. Eu adoro essa cidade. Fico muito lisonjeada em ouvir, porque eu sou uma bauruense, então isso para mim é um orgulho, reforça tudo aquilo que eu também penso sobre a cidade. Adoro. Claro que tem todas as coisas para resolver, tem muitas coisas, mas é muito bom ouvir também de quem não é bauruense, mas se sente filho de Bauru. E para você? Sim, eu adoro Bauru. Eu até comento, assim, às vezes brincando, que eu não saio daqui por nada, a gente está falando parte financeira, tudo. Eu não me vejo longe da cidade. E assim, às vezes eu viajo, levo as filhas passear, acaba indo em hotel, conhecendo pessoas de outra cidade. E é aquilo que eu falo para todo mundo. Eu acho que não existe cidade no interior igual Bauru, assim, é um povo acolhedor aqui. E eu adoro essa cidade, eu não saio daqui por nada. E assim, a gente conhece tanta gente também, né? E todo lugar que você vai, você fala, às vezes vai viajar, sempre tem um bauruense, né? E eu gosto aqui que eu Bauru construí. Fazendo história. Exato. Como aqui você, né? Eu vou puxar novamente lá o Ciro Ninja, como a gente começou a nossa Ciro conversa. Ninja, então. Voltando só um pouquinho para Bauru, eu acho que o bauruense ele é muito fanático pela cidade. Eu vejo isso aí é muito bom. A gente vê empresários se matando para levantar nosso futebol, nosso vôlei, nosso basquete. Você vê empresas suando para continuar em Bauru. Eu acho que o bauruense ele tem muito amor à cidade. Eu já morei em outras cidades e eu nunca identifiquei isso aí como eu identifiquei em Bauru. Tipo assim, você fala mal de Bauru, o bauruense é dolorido. Assim, não vai falar mal da minha cidade. Eu acho que essa qualidade do bauruense é muito boa e valoriza a cidade, né? Sim, com certeza. Aqui que eu construí minha vida e daqui eu não saio. Família, Literalmente isso daí. É verdade. Muito bom. Adoro aqui. Vamos aproveitar e fazer um rápido, um pod TV, vamos dizer assim, onde eu falo uma palavra e vocês respondem, pode ser? Pode. Estamos chegando ao fim aí do nosso bate-papo, como eu sempre Sou falo, sincero, entre amigos. Isso é bom. Tenho até medo. É isso que nós queremos. Não tem 5 segundos para ele pensar as respostas. Olha lá, hein? Mas eu vou pegar leve, eu não vou começar. Por favor. Vou pegar leve. Vou começar com uma música. Uma música. Jorge Mateus, Amo Noite e Dia. E para você?
Ah, eu tenho várias da Eliana Ribeiro que eu adoro, que é de manhã eu escuto toda manhã. Ah, e voltando também, o hino do Corinthians. Sabia que ia ter um deslize. Eu não vou contra, tá? E outra, a gente vive bem sendo palmeirense e corintiano. Os opostos, tem né? essa, Tem essa também. Tem Muito essa. bom. Então, uma data. Uma data para mim, nascimento do meu filho. Eu tenho duas, né? Da minha filha e das gêmeas que eu tenho. Muito bom, muito bom. Um filme. Um filme. Pode ser mais do que um? A Espera do Milagre. Muito bom. E na juventude, Curtindo a Vida Doidado. Eu adorava aquele filme. Bacana, fica a dica pro pessoal aí, então. E para você? Nossa, eu não sei o porquê desse, mas é o que me marcou, chama Comando para Matar. Não é um filme nada a ver, mas esse é com Schwarzenegger. Mostra um pouco personalidade. Eu acho que eu assisti umas 10 vezes esse filme. Eu sabia as falas e eu não sei porquê, mas é esse daí. Bacana, mas muito bom. E pra gente fechar, uma frase. Simples, viva o presente, que é mais ou menos aquilo que a gente estava falando aqui. Eu acho que é um sentimento. Eu acho que gratidão não é uma frase. Eu acho que é um sentimento que gratidão, eu acho que toda pessoa deveria ter. Independente da posição, independente do tempo, eu acho que gratidão... Acho que eu vivo a vida grato às pessoas que sempre me ajudaram, aos meus pais, à minha família. Eu acho que gratidão acho que a principal qualidade de uma pessoa. Eu acho que ela tem que ser grata por tudo. Excelente. Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Gratidão, né, pela presença e por ter aceitado o convite. E fica aqui, lógico, né, sempre o nosso convite para uma próxima também. Opa! E a você que acompanhou o Conversa Diária, o nosso imenso, né, abraço carinhoso para você. Nós vamos continuar conversando com muitas outras histórias leves e divertidas, como você acompanhou aqui, do Ciro Ninja, né, como é mais conhecido, e também do Ricardo Paraíba. Foi uma alegria falar com ele, espero que você também tenha gostado, e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço!